Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta e hoje nós iremos falar sobre um assunto muito polêmico e muito interessante. Muitas pessoas falam sobre isso. Evangelho ou comércio, né, Gilmar? Olá, meus queridos, paz do Senhor Jesus. Prazer estar de volta aqui com mais um vídeo. Como a Cecília disse, é um assunto que alguns evitam discutir, outros têm medo de falar e de pecar, mas a realidade hoje é uma definição. Nós estamos diante do evangelho, de evangelização ou de empresas que estão sendo abertas. É um assunto que nós vamos discorrer sobre ele a partir de agora. E aí, nós podemos começar com uma pergunta, né, Gilmar? Muitas pessoas perguntam sobre isso. Como que nós podemos observar que esse evangelho está numa direção totalmente diferente do evangelho anterior? Tem algo que você pode falar que é observável? Olha, Cecília, há uns tempos atrás, e algumas décadas atrás, o evangelho ele tinha um objetivo diferente do objetivo hoje, né? As pessoas tinham prazer de pregar o evangelho com um intuito só, de alcançar almas. E isso lhe trazia constrangimento, perseguição, exclusão, por falta de ser uma pessoa protestante, uma pessoa que impactava o lugar que chegava, porque era contrário ao pecado. Eram pessoas que tinham prazer em informar alguém a necessidade de ter Cristo e de alcançar a salvação, né? Hoje esse foco já não é mais o mesmo, né? Verdade. Eu lembro que na nossa época, nós éramos jovens, né? E a gente tinha aquele prazer de subir os morros, né? Caixa de som nas costas. A gente não tinha nem microfone direito, e a gente ia para os morros para pregar a palavra, com aquele amor mesmo pelas almas. E hoje a gente quase não percebe isso, né? As pessoas tinham culto no domingo às 3 horas da tarde, né? Sábado tinha culto com a mocidade, parecia um excesso, mas aquilo que era excesso, que a gente entendia hoje como excesso, era uma sede que as pessoas tinham nesse trabalho, em evangelizar, em cultuar. Existia um gozo, né, na alma sobre essas coisas, né? Hoje o evangelho ele é visto de outra forma, né? As pessoas não usam mais o evangelho com o mesmo objetivo que usava naquele tempo passado, né? Sim, e você começou a falar um pouco das diferenças, a gente começou a entrar nesse assunto. Então vamos fazer, para as pessoas entenderem, para os irmãos que estão nos ouvindo entenderem, vamos fazer um paralelo desse evangelho, né, que está acontecendo atualmente, com o evangelho há algumas décadas atrás. Vamos fazer esse paralelo para a gente ver mesmo se realmente existe aí uma diferença nesse evangelho que a gente fala que é um evangelho, mas ao mesmo tempo que está evangelizando, está algo por trás que é o ganhar dinheiro, que é a economia, que é, né, que é o comércio. Vamos falar um pouco sobre isso, esse paralelo que existe, para as pessoas entenderem a diferença desses dois evangelhos. Antigamente, antes que o ser humano tomasse posse do evangelho de Cristo, né? Porque o evangelho hoje não é mais de Cristo, né? O evangelho hoje, infelizmente, o evangelho hoje é uma grande massa aí que se diz gospel, que se diz cristãos, que são evangelhos, roubaram o evangelho de Cristo para eles, né? Há um tempo atrás, o evangelho, as pessoas abriam mão dos seus afazeres, das suas carreiras, uma carreira às vezes de sucesso, de empresa, para servir a Cristo, para pregar o evangelho e a troco simplesmente de evangelizar, sabendo que a recompensa dele era no céu. Como os apóstolos, por exemplo, abriram tudo, perderam mão de tudo, abriram mão de tudo para pregar o evangelho. Não tiveram nada, não ganharam nada nessa terra, perderam tudo que tinha simplesmente para pregar o evangelho. Hoje não. Hoje as pessoas, alguns abrem igrejas, são empresários, cantores, né? Que faz hoje show. Já pensou se você cobra 50 mil, 40 mil para um evento, para um show, como que você vai abrir a boca e falar que está evangelizando? E lembrando assim, se uma pessoa não tiver condição de pagar aquele ingresso, você não ouve a palavra. Não vem, né? Para mim trazer um pregador renomado em uma cidade, para ele vir pregar de graça, ele viria? Se eu falar com ele, ó, eu vou te dar só a passagem para você ir lá, mas lá eu tenho 500 almas para aceitar Jesus. Será se ele viria sem o cachê? Será se ele viria? Será se ele fazia igual fizeram as pessoas que eram no passado empresário, que perderam tudo, deixaram para lá simplesmente para ganhar alma?
Então a diferença hoje é essa. O evangelho, já, o objetivo do evangelho hoje já não é mais ganhar almas, né? As pessoas pegam o evangelho, tomaram o evangelho de Cristo e o evangelho se tornou algo lucrativo, né? As igrejas são gigantescas, com muito dízimo, com muita renda, com muito movimento financeiro, com muito dinheiro. São muitos homens que estão à frente da igreja, que são empresários, que misturam com o negócio dessa vida. Então, o evangelho hoje já não é mais aquele evangelho que dava almas, né? E eu lembro quando nós éramos jovens, né? Os cantores, né? Oséias de Paula, Shirley Cavalhais, né? Cavalhais que falam, né? E alguns cantores da nossa época, eles vinham, você lembra? Fala um pouquinho sobre isso. O Oséias de Paula, eu lembro de um show que ele teve, uma vez que ele veio aqui na minha cidade, ele mandava 100 LP, era na época do disco de vinil. Sim. A igreja precisava vender para ele 100 discos. Vendia o disco, aí ele vinha, as pessoas pagavam a despesa dele para ele vir, passagem, hospedagem aqui, se fosse ficar hospedado, e vendia, né, os LP, né? Não existia naquele tempo o chamado show. Existia conferências cruzadas, missionários, pregadores que vinham, né? Naquele tempo tinha muitos homens que pregavam e eles vinham cantar, não tinha esse negócio de cachê, dinheiro, né? Então, hoje já não é mais assim, né? Hoje o evangelho virou uma fonte de lucro, transformaram o evangelho, né? O triste é que quando Jesus chegou no templo, lá no Evangelho de Mateus, que as pessoas estão no templo vendendo passarinho, vendendo, berganhando, o templo virou um comércio, e Jesus chegou, ficou irado com aquilo, derrubou tudo e falou: isso aqui é minha casa de oração, porque eles estavam comercializando no templo. Hoje estão comercializando Cristo. Já não é mais comercializando o tempo, comercializando Cristo. Então, o evangelho hoje virou um evangelho algo lucrativo. Agora, podemos generalizar? Não, porque em todo tempo existiu o remanescente. Quando Deus destruiu com o dilúvio, tinha Noé, destruiu Sodoma e Gomorra, tinha Ló, mandou o povo, destruiu Jerusalém, destruiu as 10 tribos do norte, destruiu a tribo de Judá, mandou para o cativeiro, voltou o remanescente, sempre vai ter um remanescente. O arrebatamento da igreja são poucos, sim, mas vão ter o remanescente. Sempre vai existir o remanescente, mas a maioria não faz parte dos remanescentes, infelizmente. Mas eu lembro de uma cantora que teve aí, né? Uma cantora que não cobra, você lembra? Como que é o nome dela? Você lembra o nome dela? É uma que teve pouco tempo agora. Sim. Ela me parece que é da Angola, né? Da Angola. A Nair. Nair que cantou. Eu sei que ela assim, ela não cobrou, né? Ela não cobra por cachê e ela foi muito criticada. Foi esses dias agora, pouco tempo. Ano passado agora ela teve aqui, me parece que é aí, fazendo muito sucesso. Sim. E o ministério dela, ela fala que não cobra, não tem cachê. E as pessoas que vêm fazer um show hoje, uma pregação que não tem cachê, já tá até, a pessoa não está estranhando. As pessoas estão tão acostumadas com dinheiro hoje, o cachê tem uma coisa tão forte, que quando a pessoa na igreja, ou uma congregação, te convida para trazer uma mensagem, um seminário, uma palavra, eles já te perguntam quanto que é o cachê, quanto que é, porque já virou modalidade, né? A pessoa ir receber algo em troca, né? Então, quando Jesus enviou os 70 discípulos a evangelizar Samaria, falou: não leva bolsa, não leva alforje, não leva nada, não pede nada. Hoje não. Hoje, se eu vou para tal cidade, com certeza o lucro está embutido na minha mente o lucro. Infelizmente, o evangelho, que era para ganhar almas, o objetivo era para alcançar os pecadores, eles mudaram. Roubaram o evangelho de Cristo, pegaram o evangelho para eles. Agora são pessoas com milhões de seguidores, pessoas que vendem tudo, pessoas que estão enriquecendo, adquirindo patrimônios, adquirindo terrenos, algumas propriedades, fazenda, tudo à custa do evangelho. E ainda consegue abrir a boca com toda a hipocrisia e falar que Deus tem abençoado eles. Se Deus tem abençoado eles e eles têm prosperado, por que Deus não tem abençoado e prosperado aqueles pobrezinhos que contribuem com eles? Por que só ele, que é o centro da bênção? Mas a minha igreja eu tenho lá 40 mil membros. Por que só você que é o abençoado? Por que os seus 40 mil membros continuam com salário baixo, salário mínimo, vivendo uma dificuldade,
e só você que é o centro da bênção. Parece que eles criaram aí um Deus só para eles, né? Um Deus que serve só eles. Mas a Bíblia já falava desse tempo, né? A Bíblia já falava desse tempo e Pedro, né? Se eu não me engano, a segunda carta de Pedro, Pedro escreve assim: houve no passado falsos profetas, como há no presente também falsos pastores. E haverá entre o povo falsos pastores. Falsos pastores. Aí ele fala que por causa da avareza, do apego sólido aí ao dinheiro, por causa da avareza, farão de vocês, farão da igreja negócios. Então Pedro parece que já vivia esses dias, né? Por causa da avareza, farão da igreja negócios com palavras fingidas. É o que nós vemos hoje em grande escala, né? Promessas, homens que são persuasivos, né? Induz a massa, mas que o objetivo deles é lucrar. Sim, e você entrou aí num ponto que eu gostaria de destacar, Gilmar, sobre esses perigos. Você começou aí falando um pouquinho, mas eu gostaria que você aprofundasse mais sobre os perigos, né, que existe, que permeiam aí nesse falso evangelho, nesse evangelho aí que é mais comércio do que o evangelho. É mais não, é totalmente comércio, né, e cria-se aí um falso evangelho e ainda traz toda a questão da prosperidade. Muitas pessoas vão para a igreja achando que indo para a igreja eles ficarão prósperos, ficarão ricos, né? Então estão distorcendo. Eu queria que você falasse os perigos que existem aí nesse evangelho que está aí, né, nos nossos dias atualmente. Fala um pouquinho sobre ele. Paulo deu os perigos que existem nele. Os perigos são vários perigos, vários lugares que as pessoas correm risco de entrar nesse falso evangelho. Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, Paulo fala para Timóteo assim: tu, Timóteo, meu filho, pregue a palavra pura, a palavra íntegra, Timóteo. Pregue em tempo e fora de tempo. Exorta com toda sorte de amor, Timóteo. Faz isso, aproveita o tempo, porque virá um tempo, Timóteo, que não suportarão mais a sã doutrina, mas sentindo coceiras no ouvido, Timóteo, convocarão para si pastores, obreiros que abrirão, fundarão igrejas com doutrinas segundo os seus próprios gostos, Timóteo, dando ouvido a doutrinas de demônio. Esse tempo chegou. Então qual que é o perigo? Hoje o perigo maior que tem hoje para nós são um evangelho fácil, uma cruz leve, uma porta fácil de passar, um caminho fácil de ser seguido. Hoje estão oferecendo muito evangelho, muito caminho ao céu, onde não existe a necessidade da renúncia. Sem renúncia não há salvação. Ou seja, os prazeres continuam, né? A coisa que prazer terreno. As coisas que a população hoje, que o ser humano busca, isso aí não tem como se esconder, é se nós conseguíssemos alcançar o céu sem renunciar aos nossos prazeres. Porque nós vivemos em torno do prazer. O pecado é prazeroso. Praticar o pecado satisfaz a carne, satisfaz a alma, é prazeroso. Então, quando alguém me oferece uma oportunidade de salvação, aonde eu consigo alcançar o céu sem abrir mão dos meus prazeres, isso é tudo que a população quer. Mas esse evangelho não existe. Jesus diz que aquele que não renunciar, aquele que não negar a si mesmo, não alcança a salvação. Em João 12, capítulo 25, Jesus fala: aquele que amar a sua vida nessa terra, perdê-la. Mas aquele que aborrecera por amor de mim, guardá-la para a vida eterna. E o princípio de aborrecimento divino, de vida, é você deixar de fazer aquilo que você quer para fazer a vontade de outro. Então renuncia. Sem essa ruptura, sem esse nascer de novo, sem a renúncia, sem a cruz, não há salvação. Esse evangelho do entretenimento, da prosperidade, esse evangelho onde Deus é só amor, esse evangelho onde Deus é misericordioso, esse evangelho onde Ele é amor, mas esse evangelho, pois é, mas prega o evangelho onde você tem promessa, quem tem promessa não morre. Não, a promessa é estendida a
todos, a todos. Existem duas passagens bíblicas que eu gosto muito de mencionar elas, Cecília. Quais são elas? Fala pra nós. Uma está em Deuteronômio e outra está em Gálatas. No Antigo Testamento, para que a pessoa não fale que o Antigo Testamento está no Antigo Testamento, não está no Novo. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 11, 26, Deus falou com o povo assim: olha, a partir de agora, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Ou seja, eu coloco diante de vocês. Você tem escolha. Você escolhe. Da agora para lá é vocês. Da agora para lá é condicional. Da agora para lá você escolhe. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Aí ele vira e fala: a bênção é se andares conforme os meus mandamentos, as minhas palavras. É a bênção. Agora o campo da morte e perdição: se desviares da minha presença e seguir os caminhos. Mas é o Antigo Testamento. Então vamos para o Novo. Novo Testamento, Gálatas 6, 7. O que você plantar, você vai colher. Isso aplica a todos, salvos e não salvos. O que você plantar, você vai colher. Na hora você vai colher. É aquilo que você plantou. Né? Tem gente que está no mundo e planta só desgraça, vai colher só tempestade. Aí ele vai para a igreja, e aí vai colher? Vai colher, né? Vai colher. Ele plantou lá no mundo, no erro, e ele veio para a igreja. A colheita maldita vai sair na vida dele quando ele estiver na igreja. Davi plantou e colheu a colheita maldita na presença do Senhor. Senhor, que eu caia nas tuas mãos, porque tu é misericordioso. Então, se a sua colheita maldita vai vir, é melhor você colher ela nos pés de Cristo do que você colher. Se você não colher aos pés de Cristo, ela pode te levar à morte ou suicídio. Então é melhor colher aos pés de Cristo, tá? Então é isso aí, meus queridos. Essa era nossa, né? O gozo de pregar o Evangelho, o gozo de trazer uma mensagem sem nenhum lucro, simplesmente para ganhar almas. Pregar para um, pregar para dois, pregar para poucos, sem seguidores, sem mídia, sem multidões, sem cachê. Isso não vai ficando, né? Hoje o Evangelho que foi roubado de Cristo, o ser humano prega hoje a fim de agenda, de cachê, de reconhecimento, né? Ou seja, o lugar de Cristo o homem ocupou hoje. O lugar de Cristo está sendo ocupado pelo homem. Infelizmente é a nossa realidade, né, Gilmar? E nós ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui, esperamos aí que vocês gostem do vídeo, né? Que vocês compartilhem esse vídeo, comentem esse vídeo para nos ajudar. E manda para as pessoas que você acha que precisa ouvir, compartilhe esse vídeo. Você estará fazendo uma ação aí de evangelização, a verdadeira evangelização para as pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Nosso muito obrigado, nós ficamos por aqui, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Paz do Senhor para todos.